Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar do porquê o Enem de 2021 foi um retumbante fracasso como prova de vestibular. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida que ativando o sininho você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também que se você gostar aqui da minha opinião e desse levantamento de fatos que eu vou fazer com vocês, deixe o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, galera, como vocês devem estar acompanhando aí na internet, várias pessoas têm dado desde a semana passada as suas impressões sobre o que foi e como foi a prova do Enem. Desde levantamentos específicos, como eu mesmo fiz aqui no canal, da prova de Ciências Humanas, até levantamentos gerais de como foi o Enem de 2021, a gente sabe que, obviamente, muita gente não está satisfeita com essa prova. Aqui eu não quero dar as minhas impressões, até porque eu já fiz isso lá no vídeo de Ciências Humanas e eu não quero soar repetitivo. Aqui eu quero levantar alguns fatos com vocês que fazem do Enem de 2021, talvez, e muito provavelmente, embora isso seja difícil de afirmar, o maior fracasso da história dos exames de vestibular que a gente já teve recentemente no Brasil. Para que a gente entenda isso, a gente tem que entender o que é o Enem. O Enem ele não é só uma prova de acesso ao nível superior, né, ao ensino superior. Na verdade, o Enem ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. E ele serve, como o próprio nome já diz, para medir aquilo que o ensino médio tem conseguido produzir de ensino e de aprendizagem entre os seus alunos. Na verdade, originalmente, antes do Enem ser um vestibular nacional, ele era apenas isso, né? Ele era uma prova para aferir, para medir o que você tinha aprendido dentro do seu ensino médio. Dito isso, a gente tem que entender um pouco que o fracasso do Enem, ele vem de muito tempo, né? Ele vem já desde a data da inscrição. Vocês lembram que a gente teve o menor número de inscritos da história nesse Enem. A gente teve pouco mais de 3 milhões de inscritos e mais 300 mil para a reaplicação que vai acontecer em janeiro. Esse baixo número de inscritos ele se deu por uma atrapalhada que o MEC fez. Uma atrapalhada no sentido de não aceitar o pedido de isenção daquelas pessoas que alegaram como motivo de falta no Enem de 2020 terem medo de se contaminar com o novo coronavírus. Vocês lembram que no Enem de 2020 mais de 2 milhões de pessoas faltaram. Foi um dos maiores índices de falta da história do Enem. A gente chegou a mais de 50% de índice de faltas. E isso afetou muita gente que queria refazer o Enem em 2021. Várias dessas pessoas tiveram seu pedido de isenção negado e isso fez uma cagada na concorrência do Enem. Haja vista que essas pessoas foram excluídas do seu direito, muitas desistiram de fazer o vestibular e só depois o Superior Tribunal Federal entrou com um recurso a pedido de um monte de gente que conseguiu garantir o direito a essas pessoas. Na prática, o direito tinha sido negado a quase 1 milhão de pessoas e só 300 mil, ou cerca de 300 e poucas mil, se inscreveram para refazer a prova. Isso deu origem a um dos Enems, na verdade o Enem, com menos pessoas fazendo. Se a gente descontar as 900 mil faltas que a gente teve, só pouco mais de 2 milhões de candidatos fizeram os 2 dias de prova. Nesse sentido, então, do ponto de vista da feitura, da realização da prova, o Enem foi de fato um fracasso retumbante, né? Foi um evento flopado, como disseram no Twitter. Haja vista que poucas pessoas, comparativamente aos anos anteriores, fizeram a prova. Mas o Enem não foi um fracasso só por isso. No início do ano surgiu um rumor também, que foi confirmado por vários técnicos do INEP e por vários professores de cursinho, de que o Banco Nacional de Itens, que é de onde se retiram as questões do Enem, estava em baixa. Ele estava vazio. O último preenchimento desse Banco Nacional foi realizado em 2017. O penúltimo em 2012. Então a gente vê aí que pela chamada do governo, basicamente esse Banco Nacional de Itens demora mais ou menos 5 anos para se esgotar. 5 anos do preenchimento, se minha matemática não falha, vai ser em 2022. Só que a gente teve mais provas do Enem do que o normal desde 2017. A gente teve o Enem digital, a gente teve, salvo engano, uma reaplicação em 2017, se eu não me engano. Então, na prática, a gente teve mais provas e, portanto, mais questões sendo utilizadas. Isso fez com que o Banco Nacional corresse muito risco. Vários técnicos do INEP falaram em diversas entrevistas que o Banco Nacional estava com pouquíssimas questões. Muita gente, depois da prova de matemática e de natureza, apontou esse fato, dizendo que muitos temas haviam ficado de fora
e que as questões tinham uma série de problemas. Aqui eu, obviamente, não posso falar porque eu não sou especialista nessas áreas. Mas se a gente pegar o vídeo que eu fiz lá de Ciências Humanas, a ausência de alguns temas é muito estranha, como, por exemplo, história antiga, né? Você não teve questões de história antiga, que é um tema que está sempre presente dentro do exame. Então, na prática, né, isso pode apontar realmente para um esgotamento do Banco Nacional de Itens, como os especialistas têm afirmado. Fato é que esse esvaziamento do Banco Nacional de Itens produziu uma prova para lá de esquisita. E isso, nas palavras tanto da galera de matemática como da galera de natureza, e vocês podem ver vários vídeos aqui de vários canais que tiveram essa mesma impressão, como também, como eu já falei aqui no meu vídeo sobre o que teve de errado ou de certo na prova de ciências humanas, também dentro das ciências humanas. Mas o pior disso, obviamente, é que a gente tem um Banco Nacional de Itens que muito provavelmente agora, para a reaplicação que vai acontecer em janeiro, vai apresentar muito provavelmente questões ainda mais bizarras. Do ponto de vista técnico, e aí eu só posso falar de ciências humanas, obviamente a gente teve uma prova que mirou nas habilidades e nas competências, como sempre tem sido feito, como eu abordei aqui na playlist de técnicas de prova para a prova de ciências humanas do Enem, e como eu ensino lá no meu curso, no plano do gabarito, e muitos alunos tiveram excelentes resultados. Mas, na prática, se ela mirou nessa prova de habilidades e competências, ela acabou acertando uma prova de interpretação. A interpretação ela é uma habilidade medida entre as 30 lá do INEP, só que ela não é a única, né? A gente basicamente teve provas, né, no caso das ciências humanas, eu já falei isso em outro vídeo, com texto, praticamente com nenhuma imagem, uma prova sem mapa, né? O que, obviamente, mostra pra gente não só que o banco estava vazio, mas também que várias questões que medem várias habilidades que são importantes ficaram de fora, porque leitura de mapa é uma habilidade, então essa habilidade não foi cobrada. Para além disso, obviamente, um outro ponto que tem relação com as questões, mas que não necessariamente, né, tem a ver com, de fato, esse Enem, mas já vem de muito tempo, é o fato de que o INEP simplesmente parece não estar mais pré-testando as questões. Desde 2019, o ministro da Educação à época já tinha dito que as questões não estavam sendo pré-testadas. E isso traz um problema grande, como, por exemplo, vocês viram na prova de matemática, aquela questão dos escudos dos times, que muito provavelmente será anulada. Uma questão de análise combinatória, eu não vou explicar aqui porque eu sou péssimo em matemática, mas todo mundo concordou que aquela questão não tinha resultado. Esse é um cenário que vem se repetindo no Enem. Ano passado a gente teve, salvo engano, 2 questões anuladas. Em 2019, outras questões anuladas. E até antes de 2019, a gente também teve questões anuladas. O que era uma coisa, no início do Enem, muito rara. Porque quando você pré-testa as questões, o que é esse pré-teste? Você aplica essas questões para um conjunto reduzido de alunos, você não só garante que na régua do TRI ela vai ter um valor adequado, porque esse grupo de alunos vai determinar a dificuldade dela, e não um técnico aleatório do INEP, mas você também garante que essa questão não tenha problema de gabarito, como é o caso das questões lá dos escudos. Para além disso, né, em ciências humanas, a gente teve uma série de questões que vários cursos pré-vestibulares, e eu não sei se você está vendo esse vídeo na data de lançamento, ele está indo ao ar na quarta-feira, então a essa altura do campeonato, provavelmente o gabarito já saiu, o gabarito oficial, mas várias questões, várias mesmo, acabaram tendo nos gabaritos não oficiais gabaritos divergentes. Porque na prova de humanas a gente teve muitas opções, muitas não, na verdade a gente teve na prática ali 2 ou 3 questões cujo gabarito era muito difícil de ser definido. Na medida em que o gabarito, lógico, a gente já viu aqui em uma dezena de vídeos, é validado pelo texto, pela imagem, pelo gráfico, enfim. Na prova de ciências humanas, a gente tem essa característica específica. Embora eu duvide que isso vá fazer com que questões humanas sejam anuladas, né? Porque é muito difícil você anular uma questão de ciências humanas, ela tem que estar muito errada. Isso mostra pra gente que os itens que foram para a prova foram itens que não estavam calibrados, ou seja, não haviam sido pré-testados, e mais do que isso, foram itens que comportavam, na prática, muitos problemas, sobretudo como instrumento de avaliação. E é por isso que eu digo que o Enem é um fracasso. É claro, você pode ter ido muito bem no Enem, e muitos de vocês se prepararam. Vários alunos do meu curso foram muito bem, porque essa pedra de que a prova do Enem de humanas seria interpretativa, de que a prova de linguagens e de humanas também viriam com textos longos, textos cansativos, textos complexos, já estava sendo cantada há muito tempo. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que,
Na prática mesmo, essa interpretação ela avalia muito pouco e muito pouco mesmo o conjunto de habilidades necessárias e que a gente tem que medir se os alunos do ensino médio estão saindo ou não do ensino médio. Com isso, não me entendo errado, eu não estou defendendo uma prova conteudista, eu não estou defendendo uma prova que seja decoreba, nem para ciências humanas, nem para linguagens, nem para natureza e nem para matemática. Cada uma dessas áreas tem habilidades específicas que você precisa desenvolver e eu não vou entrar nisso aqui, até porque eu só entendo de ciências humanas, mais uma vez. Mas na prática, o que nos mostra essa prova é que cada vez mais as áreas do conhecimento têm sido esvaziadas, e aqui eu estou falando de ciências humanas agora especificamente, em detrimento de uma compreensão que é uma compreensão muito rasa daquilo que é uma prova de habilidade e competência. As habilidades e competências do Enem são 30 por área. Eu vou deixar, inclusive, aqui o link para você ler quais são por curiosidade. Se você me disser que 8 dessas habilidades foram atendidas dentro da prova, de humanas, por exemplo, que é o que eu analisei e é o que eu entendo, eu vou te dizer que são muitas habilidades. Então, na prática, até mesmo como instrumento do que representou a pandemia para o ensino médio brasileiro, a prova do Enem ela foi um fracasso. É lógico que em muitos casos, você está cagando para isso. Se você foi bem na prova do Enem, está tudo certo. Mas para quem é professor e talvez esteja me assistindo, é importante a gente ter dimensão de que o Enem ele é estratégico para a sociedade brasileira. Não é à toa que a maior parte das universidades foi praticamente constrangida a abolir os seus vestibulares pessoais que existiam na minha época. Na minha época a gente fazia prova para a universidade que a gente quisesse entrar. E foram quase que obrigadas, constrangidas pelo Ministério da Educação a aderirem ao Enem, inclusive recebendo estímulos financeiros para isso. Isso porque, obviamente, um exame centralizado, como acontece nos países desenvolvidos do mundo, por exemplo, na França, onde a gente tem o BAC, nos Estados Unidos, onde a gente tem o SAT, na China, onde a gente tem o Gaokao, enfim, uma série de exames que são nacionais, iguaizinhos ao Enem, inclusive, isso permite com que o Estado brasileiro não só controle a distribuição das suas vagas e também controle que tipo de habilidades e competências esses estudantes têm que ter para acessar o ensino superior, que no Brasil, obviamente, é um grande privilégio. Haja vista que o índice de aproveitamento de vagas na universidade dentro do Enem em anos normais, não vai ser o que vai acontecer esse ano, beira, nas universidades federais, a margem de 5%. E haja vista também que apenas 18% dos nossos jovens entre 18 e 24 anos acessam o ensino superior. Então, na prática, num país em que o ensino superior é tão desigual, ter um exame nacional do ensino médio é estratégico para garantir que essas vagas sejam direcionadas para as melhores pessoas ou ainda para as pessoas que o governo federal deseja que estejam dentro da universidade. E é nesse sentido que o Enem foi um fracasso. Quando você tem um Enem, na prática, em que as pessoas são impedidas de se inscreverem, especialmente pessoas pobres, na prática, você tem um Banco Nacional de Itens comprometido com a qualidade dos itens e das questões comprometida. Um Banco Nacional de Itens, uma prova, no caso, que seleciona questões desse Banco Nacional de Itens, com temas que são repetidos, temas que estão fora do escopo das principais coisas que você cobra, especialmente lá em ciências humanas, como já vinha acontecendo desde o Enem de 2020. Quando você tem, obviamente, uma redução das habilidades e competências, como aconteceu em ciências humanas, a mera interpretação de texto. Quando você tem, obviamente, uma prova a partir da qual você tem questões que, às vezes, são mal feitas ao ponto de serem anuladas, comprometendo o resultado do exame, você tem um evento que é um fracasso. Um evento que acaba prejudicando as condições de isonomia do que seria e do que é, na verdade, ainda hoje, o maior concurso público do país. Afinal, você faz o Enem para conseguir um cargo público. Pode não ser um cargo remunerado, mas ele custa muito dinheiro. Uma vaga numa universidade federal custa muito dinheiro. Eu pago meu imposto, meu imposto de renda. E ele serve para pagar a sua universidade federal. Então, na prática, o mínimo que a gente espera é que esse concurso siga regras básicas de isonomia. E foi isso que faltou ao Enem de 2021. Faltou conseguir garantir essa isonomia, tanto do ponto de vista das inscrições, como do ponto de vista da qualidade da prova. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Ele é muito importante porque esse vídeo chega cada vez mais pessoas. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou sobre essa prova, sobre as provas em geral. Eu tô doido para ouvir a sua opinião e debater com você também a respeito disso.
E, logicamente, não esquece também de se inscrever aqui no canal, caso você goste, queira ficar ligado aí nos conteúdos sobre SISU, sobre ProUni, sobre o que fazer com a sua nota do Enem, agora que o Enem já passou. E não esquece também de conferir essa playlist aqui do lado com vídeos que vão te explicar passo a passo como é que você faz para colocar a sua notinha dentro do SISU e conseguir, lógico, lá em fevereiro, o acesso ao ensino superior. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!